alguns. Estamos já gravando a quinta e a última aula da nossa matéria Evangelismo Missões, módulo número 2. A parte de missões, lá está o nosso irmão Absai. Está bonito esse escritório, hein? Deus misericórdia. A todos. Paz, irmão Absai. Não, eu tenho que fazer um clone desse escritório e colocar aqui dentro do meu. Meu Deus, está bonito no mundo, né? Fala sério, esse homem é decorador e nele não diz. Ele não, a modéstia dele é muito grande. Não permite a ele admitir que é um decorador de escritório. Graças a Deus. Parabéns, irmão Absai. Quando eu crescer, eu vou ter tempo para crescer, né? Vou ter um escritório pelo menos um pouquinho parecido com o seu. Já estou contente. Graças a Deus. Obrigado. Meus irmãos, estamos então nesta nossa última aula, tá? Hoje é terça-feira, 12 de abril de 2022. Desde já quero agradecer os alunos, né, que já, até a presente data, já estão regularizando as suas mensalidades, né? Como vocês sabem, as mensalidades devem ser pagas até o dia 30 de cada mês para manter o equilíbrio, né, da nossa receita e, desta maneira, podemos manter a escola dentro do seu básico, né? E é aquilo que recomendamos, o aluno que não conseguir fazer os seus pagamentos até o dia 30, convém que nos chame, né, para conversarmos e negociarmos da melhor maneira possível. Não queremos que, claro, nenhum aluno pare de estudar ou fique prejudicado com respeito a pagamentos, embora, repito, a nossa escola depende muito da sua mensalidade para prosseguirmos e mantermos, né, pelo menos o equilíbrio. Quando esse equilíbrio não está presente, fica complicado até a subsistência da mesa. Mas vamos continuar confiando na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, que Ele continuará provendo, né, as necessidades de vocês, as nossas e de nossa escola, porque eu, como já bato muito na tecla, essa escola não foi levantada pelo meu braço, não foi levantada pela minha força, foi levantada pelo braço do Senhor, nosso Deus. Nossa irmã Vanessa hoje mudou de telinha, rapaz. Mas o Senhor, irmã Vanessa, boa noite. Senhor, pastor, hoje foi uma luta para conseguir entrar aqui no Meu Deus, não fale em luta não, minha irmã, eu estou com coleção. Não quero dar para nenhum de vocês nem vender, estou com coleção de luta, mas estou agradecendo a Deus por cada uma que Amém. vai aparecendo, né? Fala sério, mas amém. O importante é que a irmã chegou com dificuldade, com luta. Sem luta não há a vitória. Deixa eu tomar 5 minutinhos para trocarmos aqui rápidas ideias com vocês, tá? Eu trabalho, o meu estilo de trabalho, quem já me conhece há algum tempo, é o mais transparente possível. Luto muito para ser o mais transparente. Não sou melhor do que ninguém e não quero ser, não pretendo, porque eu não tenho essa capacidade de ser melhor do que ninguém, né? Eu não sou Jesus, eu não sou Deus, mas eu uso a mesma frase. Eu sou o que eu sou, né? Limitado, mortal, pecador, mas eu tenho consciência das minhas responsabilidades, né? Do meu compromisso, primeiramente, com Deus e, abaixo de Deus, com cada um de vocês, né? Eu tenho um lema: eu prefiro me prejudicar do que prejudicar aos meus irmãos. Eu sei que tem gente que trabalha o contrário, né? Procura primeiro salvar a pele para depois salvar a pele do outro, mas eu sou o contrário. Eu aprendi primeiro a queimar minha pele e salvar a do meu irmão. Por que eu estou dizendo isso? Como vocês já sabem, eu quero de coração agradecer as orações, a paciência que cada um de vocês estão tendo para comigo, né, nesse difícil processo que eu estou passando com a minha família, com minha esposa. Tá? Só para vocês saberem, o estado de minha esposa está estável, não foi nem para trás nem para frente, está completamente estável. Nós estamos agora com uma outra nova batalha, os hospitais de Orlando estão saturadíssimos, toda a rede, e nós estamos pensando já em mudar, em sair daqui de Orlando e buscar uma outra opção. Nós estamos já desde sábado tentando marcar uma nova consulta para fazer uma revisão final, para então partimos para a possibilidade da cirurgia, mas nós não estamos conseguindo. Está bem difícil. Hoje eu fiquei muito frustrado, gastando mais de 2 horas, ligando para lá, ligando para cá, dizendo que o senhor vai ter consulta disponível dentro de 15 dias. Segunda-feira já fez 1 mês nesse estado que minha esposa se encontra.
Eu peço as vossas orações, porque agora nós estamos com essa dificuldade de encontrar disponibilidade na agenda dos hospitais, né? Que o Senhor nos oriente, né? Eu já consegui hoje falar com o pastor hispano da cidade de Daly City, 1h30 daqui, então já estamos trabalhando com alternativas, né? Se essa semana não conseguirmos nenhum tipo de consulta disponível, nós vamos partir para Jacksonville, Daly City, aonde Deus abrir a porta, a gente vai, porque minha esposa não pode continuar desse jeito. Mas confiamos que Deus... Só o fato de não ter dor, que é uma coisa que está confundindo a cabeça de 6 ortopedistas, e só o fato de minha esposa não sentir a perna direita, entendo uma coisa dessa? Eu não entendo. Ela perdeu a completa mobilidade, ela não tem mobilidade, ela tem um profundo desconforto, né? Porque ela só pode ficar com a perna levantada, assim para baixo realmente causa um peso enorme, mas ela não sente, eu bato na perna dela, ela não sente, ela não tem tato, é uma coisa muitíssimo estranha. A única explicação é Deus, porque nós temos orado, Deus dá uma anestesia na perna de Maria Luísa, e realmente levou a sério. Deus levou a sério a nossa oração, tanto que está confundindo, né, a cabeça dos médicos, e os médicos não gostam, né? Acho que isso é um mau sinal, mas eu, na minha fé, pequenininha, ó, do tamanhozinho grão de mostarda, nós estamos acreditando que isto é uma operação de Deus. Não sei se vocês creem nisso, mas eu creio, porque eu não conheço ninguém com uma fratura mínima, que seja no dedo, que não sinta dor. Meu filho teve uma fratura aqui, ó, nessa área do dedinho, ficou 2 meses com o dedinho engessado, e eu penso no menino chorando de dor, dia e noite, ainda que tomando morfina e depois analgésicos. E minha esposa não sente nada. Já quase 1 mês. Ela sentiu dor nas 48 primeiras horas depois do acidente, e depois que oramos, choramos, clamamos e pedimos: Senhor, anestesia essa perna. E Deus levou a sério e anestesiou. E me anestesiou para valer, a ponto de ela não ter mais mobilidade e tato na perna. Então, esse fato, para nós, não sei para vocês, mas para nós é um sinal de Deus. E aquele que começou a boa obra, ainda que está todo mundo confuso, perdido na poeira, nós queremos que Deus vai dar uma direção. Mas eu estou colocando esses detalhezinhos para vocês entenderem que eu estou agora sofrendo uma acumulação de muita atividade, né? Está acumulando correção de trabalhos, não só dessa turma, mas da turma de segunda, da turma de terça, da turma de quarta, da turma de quinta, da turma do terceiro sábado por mês. Então, eu estou realmente até aqui. Está bem difícil, porque eu estou me dividindo muito entre estar aqui e atender minha esposa. Então, eu me revezo muito com meu filho. Meu filho, então, quando eu estou aqui agora, mas ele está ali com ela, cuidando dela, entendeu? E aí, por isso que eu durmo 4, 5, 6 da manhã e acordo 9, 10 da manhã, para então dar espaço ao meu filho descansar, e aí a gente se reveza durante o dia, né? Para que então eu possa me dedicar um pouco à escola e me dedicar também às aulas à noite. Por que eu estou dizendo isso? Eu não vou deixar que nenhum de vocês sofram nenhum tipo de prejuízo. Nenhum. Em caso, escute bem, em caso extremo, se a situação ou piorar, ou eu não conseguir dar conta, porque eu estou agora com sobrecarga de vários trabalhos que eu estou corrigindo, avaliando, etc. e tal, eu não vou ter outra alternativa. Em deixar vocês prejudicados, eu aprovaria, por uma situação altamente excepcional, todos com 100. Mas, repito, se eu não der conta da situação até o início de maio, para liberar as notas, eu não vou ter problema de dizer: irmãos, realmente a situação ficou apertada demais, então nessa situação que é completamente excepcional, entendem? Eu aprovaria todos vocês com a nota final 100, até eu voltar a ter uma estabilidade que nos dê um pouquinho mais, entende? De segurança e flexibilidade para trabalhar com o nosso tempo, né? Porque hoje vocês vão entender, né? A minha vida está dividida entre cuidar de minha esposa e cuidar da escola. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Isso, mas vai ser um recurso extremo, um recurso extremo. Se eu chegar à conclusão, início de maio, que eu não estou conseguindo dar conta, entendeu? Para corrigir todos os trabalhos e liberar as notas, é simples. Eu vou chegar para vocês com toda a transparência, como estou trazendo aqui agora, para vocês dizer: olha, diante dessa situação totalmente anormal e excepcional, então, aprovo a todos vocês nesta matéria de evangelismo e missões, né? Como, enfim, as outras também. Então, não vai haver
nenhum tipo de prejuízo, até a gente baixar a poeira. Baixando a poeira, então retomamos a normalidade, compreende? Então, conto com as vossas... Continuo contando com as vossas orações e com a vossa paciência e compreensão. Vai passar, irmãos. É que a ventania aqui está um pouquinho forte, mas vai passar, em nome de Jesus. Gente, posso contar com vocês? Posso contar mesmo? Obrigadão, obrigadão mesmo. Olha, de coração, eu gosto de ser muito aberto, muito transparente, e porque eu tenho uma consciência de honestidade e de muita sinceridade, porque primeiramente eu faço com Deus, e abaixo de Deus, com vocês. Próxima terça-feira, começamos uma nova matéria. Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Pastor, não vai ser... Escatologia, não. Eu tive que fazer algumas alterações. Só a turma de quarta e quinta vai ter escatologia, tá? Porque tem alguns alunos que estão necessitados em render essa matéria de cristologia. Tanto que nós vamos ver alguns alunos novos, né? Não novos, entre aspas, que já passaram, aí tiveram que estudar. Então, para não trazer complicações para eles, então nós tivemos que, excepcionalmente, fazer essa alteração. Depois de cristologia é que entramos em escatologia. Então, na próxima terça, tá, faremos a matéria de cristologia. Quem já fez essa matéria, ok, aí nós depois conversamos em off, para então fazer da melhor maneira possível o reajuste do quadro da grade de matérias. Mas quem não fez, fique aí preparado. Já estarei despachando amanhã as apostilas pelo correio, com a graça de Deus. Não consegui fazer isso antes, mas amanhã vai estar indo tudinho direitinho, com a graça de Deus. E depois, sim, da matéria de cristologia, entramos em escatologia. Só por enquanto a turma de quarta e quinta, que vai ter escatologia. Essa é a razão que eu tive que fazer essa alteração, porque alguns alunos que precisam fechar o quadro da matéria de cristologia vão estar aqui conosco, né? Então eu não posso deixá-los, né, numa situação de tanta espera, ok? Com respeito à entrega dos trabalhos, repito, os que não ainda entregaram, tanto de evangelismo como de missões, você tem até o dia 26 próximo, tá? Se até o dia 26 algum aluno chegar, pastor, estou apertado ainda, não consegui, fale comigo. Sim, minha irmã. Agora eu não vejo. Como é que é para eu fazer o trabalho? Por sabendo de trabalho. Eu mandei os blocos. Esse aí eu nem não, mas peraí, mas fique tranquilo, eu preciso concluir, vocês estão avançando sem antes que eu conclua. Eu vou dar as regras, eu vou dar as orientações, entende? Fiquem tranquilos, era para ter liberado isso na semana que vem, perdão, na semana passada. Não o fiz, né? Era para ter feito isso na sexta-feira. Mas na sexta-feira minha esposa, infelizmente, teve uma recaída, me tomou um tempo louco, era o meu dia off, estava disposto para trabalhar, não pude trabalhar, mas você fique bem tranquilo. O que eu falei alguns minutos atrás, eu assino embaixo e endosso. Ninguém vai sair no prejuízo, porque eu estou buscando meios, caminhos, saídas, estratégias para avaliar vocês, trabalhar com aproveitamento, mas ao mesmo tempo sem que ninguém saia no prejuízo. Estão me entendendo, gente? Nós estamos assim vou usar a expressão, numa operação de guerra. Né? Numa operação de guerra a gente tem que trabalhar com várias estratégias as mais viáveis possíveis. Então, vocês fiquem tranquilos. Essa semana eu vou dar as regrinhas do trabalho. Se eu tiver que mexer nessa data de novo, eu mexo. Não há problema. Só vou pedir essa paciência de vocês, que a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de atrasos, mas no final lá, tudo vai, se Deus quiser, se resolver. Vamos lá. Página 36. Página de número 36. Alguém se lembra aonde exatamente nós paramos? Eu sei, porque está aqui, ó. Está anotadinho. Tá? Está aqui anotadinho. Agora eu quero saber quem se lembra aonde exatamente nós paramos. Análise exegética? Não, ainda não. Nós paramos no Evangelho, não? Não, alguém está perdido aí. Vamos lá.
Eu sei exatamente onde eu parei. Agora Eu quero não me saber. engano, foi o terceiro parágrafo do poder da evangelização mundial. Exato, mas em que ponto exatamente? No Ali quarto onde fala, parágrafo. se Satanás está dominando a mente das pessoas, se as mentes humanas... Exatamente aí. Perfeito, irmã Vanessa. Parabéns. Irmã Vanessa está ligada, tá? Então, estamos aqui. O poder para a evangelização mundial e estamos no terceiro parágrafo. Todos aí localizaram o terceiro parágrafo? Todos, todos? Isto. Vamos lá, então. Se Satanás está dominando a mente das pessoas, se as mentes humanas estão cegas, como poderão chegar à verdade? É uma pergunta. Somente pela palavra de Deus, pois ele mesmo disse que de trevas resplandecerá a luz que brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deixa eu perguntar a vocês, as perguntinhas que eu vou fazer a vocês, eu já perguntei várias e várias e várias vezes, mas é bom para a gente manter isso bem fresco, bem, vamos dizer assim, bem patente na nossa mente. O que exatamente nos leva a reconhecer a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Ou seja, o que... Como é que é? Alguém falou? Ou eu ouvi demais? Alguém falou e o áudio deve ter fechado. Tatiane falou a fé. A fé. Mas como essa fé é produzida? Excelente. Irmã Tatiane tá... Eu já quero provocar um pouquinho a irmã Tatiane, porque a irmã Tatiane ela tem um dom, se você não sabe, especial. Ela apaga incêndio lançando gasolina. E hoje eu quero ver a irmã Tatiane lançando gasolina. Por favor, irmã Tatiane, nos ajude. Sério, gente? Eu queria ter 10 alunos em cada turma igualzinho a irmã Tatiane. Que às vezes tem uma... Eu não vou dizer qual a turma, uma questão de ética. O negócio é tão parado que dá vontade de dormir. Eu estou lá motivando o pessoal. Está faltando uma Tatiane Tardinha aqui para incendiar esse negócio. Vamos tacar fogo no parquinho, vamos, pastor? Vamos. Está muito quieto o negócio, né? Eu fico muito nervoso. Sou pentecostal, gente. Quando eu vejo a coisa muito quieta, eu pareço metodista ou luterano. Não é por aí. Ok, a fé. Como a fé ela é produzida dentro de nós? Vamos lá. Alguém pode me dizer, biblicamente Através falando? do ouvir a palavra de Deus? Através do ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17. Ok. Então, Mas chegou... a fé sem obra, ela é morta, né? Então, a gente tem que fazer ela ser uma ação. Exato. Então, ela tem que trabalhar dos dois lados, entendeu? A fé e obras. Elas têm que trabalhar o quê? De maneira coordenada. A fé é a razão da nossa convicção de salvação. Mas essa fé ela tem que estar o quê? Funcionando, em atividade, para gerar o quê? Obras. Então, concluímos biblicamente falando. Fé salva. Obras nunca salvam ou salvarão alguém. Concordamos com isso, à luz da Bíblia? Então, fé é o que nos salva. Obras é apenas a confirmação da ação da nossa fé. Um teólogo disse uma frase que eu achei fantástica. As obras é a evidência da nossa conversão. Oh! As obras são a evidência da nossa salvação. Como você sabe que é uma pessoa salva? Primeiro, por convicção interna. Segundo, pelas obras que são vistas do lado de fora. Se eu tenho a fé, que é a convicção para com Deus, e eu tenho as obras, aí fecha. O negócio é termos os dois trabalhando ao mesmo tempo. Aí nós temos um grande problema nos dias de hoje. Por que a evangelização mundial recrudesceu, ou seja, diminuiu terrivelmente? Número 1, a ausência do poder de Deus. Mas se há ausência do poder de Deus, então, uma coisa até matemática, a ausência da pregação
da palavra de Deus. Concorda comigo? Porque a palavra de Deus ela é cheia de poder. Quantos creem que a palavra de Deus tem poder? No momento que diminuímos a frequência de pregar e ensinar legitimamente a palavra de Deus, este poder vai diminuindo, diminuindo, chega a um ponto crítico de como dá-se a sensação, vai desaparecer. Então, hoje, estamos vivendo uma crise extrema no que tange à pregação e o ensino da palavra de Deus. Olha o que o outro parágrafo aqui diz, ó. Se Satanás cega as mentes das pessoas e Deus ilumina seus corações, em que podemos nós contribuirmos para esse encontro? Paulo chega à conclusão entre os versos 4 e 6, que descrevem as atividades de Deus e de Satanás. O verso 5 descreve a obra do evangelista. Pregamos a Cristo Jesus como Senhor, considerando que a luz que o diabo quer evitar que as pessoas vejam e que Deus faz brilhar nelas é o evangelho. Então, é melhor que preguemos, mas caímos num problema. Por que muitos não estão pregando? Porque muitos decidiram deliberada e conscientemente ficarem no quadrado da igreja. Porque hoje as igrejas estão investindo tanto, tanto, tanto e tanto nos eventos internos. Entenda, não é errado, não é pecado a igreja ter eventos internos. O problema é o excesso desses eventos. O problema é o desprezo à evangelização. O problema é o desprezo do papel encarar a missão que a igreja lhe foi confiada, sair para fora. Então, a igreja hoje, no mundo inteiro, gente, não podemos negar isso, ela tem conseguido inverter a ordem de Deus em relação a Israel. Israel foi chamado para atrair, a igreja foi chamada para sair. No momento que a igreja se recusa a sair, ela está transgredindo um mandamento bem claro que Deus deixou. Então, a bênção de Deus não pode repousar sobre igrejas locais que insistem em ficar dentro do quadrado, das 4 paredes. Então, não tem bênção de Deus? Não, irmão. Nós estamos olhando o livro de Atos dos Apóstolos. Nós não estamos, assim, dedicando-nos a um estudo profundo, mas eu estou dando essa pincelada para você enxergar que a situação hoje, no mundo, a nível de evangelismo e de missões, ela é crítica. Crítica. Pastor, mas hoje em dia o povo não está sendo preparado para sair. O povo está ali para receber vitória, graça e poder, não é renegar, Mas isso no evangelho, com todo respeito, não se é nós passar olharmos por para a frio. Bíblia, isso no evangelho, isso é qualquer coisa, menos o evangelho. O evangelho, ele exige a igreja se mover para fora. Se a igreja não se move para fora, repito, não é errado que a igreja tenha os seus momentos de eventos internos, mas 80% das igrejas no mundo hoje estão vivendo e sobrevivendo de eventos internos. E o pior disso, por causa disso Pastor, aqui. Pastor, mas nós estamos vivendo um período da humanidade que falta amor pelas almas. Exatamente, Só exatamente. Estamos Mas- preocupados com o mover dentro da igreja através do financeiro, não do espiritual. E é 100% correto. Não ninguém do pecado. Tá complicado o negócio. Para combater o pecado, sai de fininho. Irmã Vanessa, por favor. Mas eu acho, sim, tudo bem, é um problema do sistema, da igreja em geral. Mas eu estava meditando isso, mas estava simplesmente no sistema. Só que eu sou crente desde os meus 4 anos de idade, e aí eu comecei a examinar e falar assim, o que eu estou fazendo para evangelizar? Então, eu acho assim, que a gente que está na igreja há muito tempo, que já conhece isso, a gente também podia mudar, começar a fazer e começar a ir contra o sistema. E eu acho que todo mundo, não só o sistema, se acomodou.
Podemos eu falo fazer por essa mim mesmo. diferença, mas aí temos uma situaçãozinha que não sei se a irmã já viveu essa experiência. Quando você se esforça para tentar mudar, indo contra o sistema, você é visto com maus olhos, péssimos olhos. É absurdo que eu estou dizendo isso para vocês. Eu já trabalhei aqui na América em mais de 10 igrejas. Basta eu abrir a boca em falar, treinar obreiros, treinar líderes para ganhar almas, a cara dos pastores se fecham. Já ouvi da boca de dezenas de pastores o seguinte: perder tempo em preparar obreiro é besteira. Vamos investir na estrutura interna. Calma, mas o que a Bíblia ensina? Temos que cumprir os dois lados dos mandamentos de Marcos 16:15 e de Mateus 28:19-20. Mateus 28:19-20 é a grande comissão. E ensinai. Marcos 16:15 fala de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Irmãos, eu já passei prova de perseguição com pastores, e quando você apresenta esse plano bíblico para tentar mudar o quadro, eles estão tão arraigados, tão agarrados no sistema, que eles levantam o dedão e dizem assim para você, não sei se você já teve essa experiência, você está se rebelando contra o ministério local. Procure outra igreja que compartilhe da sua visão. Eu já ouvi isso, irmãos, da boca de mais de 10 pastores. É ridículo isso? Completamente. Já me disseram o seguinte: pastor, por que você não abre uma igreja? Não, a saída não é eu abrir uma igreja. Irmão, já me encheram muito a minha O paciência. senhor está rindo, o senhor está alegre hoje, pastor, mas essas palavras te feriram muito, né? Abre o ministério, já me falaram isso há 10, 15 anos, pastor, para de ser bobo, abre uma igreja, só vai ter uma igreja. Não, eu não tenho ordem de Deus para ser mais um, para ser confundido aí, porque se eu abro hoje uma igreja que não esteja eu na ordem, na direção de Deus, eu vou ser confundido como um caça-níquel. Não sou doido não, gente. Já tive muita oportunidade de abrir uma igreja e um ministério, mas o Espírito Santo está sendo bem claro, não faça isto. Já recebi propostas, assim, grande. Falei, não, você está me confundindo. Eu não sou caça-níquel, eu não estou buscando nome. Eu quero fazer a vontade de Deus dentro de um ministério difícil, espinhoso e pesado que me foi confiado. Entenda isso aqui, meus irmãos. Se queremos fazer diferença, e o que a irmã Vanessa está falando não é errado, é correto, legítimo e necessário. Mas nós vamos pagar um preço pesado. Nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser mal interpretados. Nós vamos ser colocados como rebeldes, porque o sistema, você pode não acreditar, ele é muito mais forte. Não é mais poderoso, mas ele é mais forte ao ponto de... Não estou falando isso para desanimar você, não, por favor. Mas ele é tão forte que se você não segue o sistema, você é esmagado. E qual é a saída? É buscar uma direção de Deus para não estar dependendo do sistema. Fazer... Aí dá aquela ideia, né? Poxa, ele está fora do sistema, é um rebelde. E é assim mesmo que a gente é visto. Situação difícil, né? Já ouviu falar aquela frase? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Só, desculpa. Mas em vista de todo mundo que está aqui, eu acho a maioria, eu acho que eu sou a mais recente que aceitei Jesus aqui. E agora que está me despertando as curiosidades de estar estudando dessa forma, eu até te pedi sobre um livro sobre quem que eu vi. Pelo que eu tenho visto até agora, as pessoas que fizeram diferença contra o sistema, até Jesus, foi visto como rebelde, foi visto como está servindo o diabo. Enfim, eu acho que não faz sentido a gente ficar preso pensando, é o que a irmã Vanessa falou, se nós temos uma ideia, temos a realização, sabendo que aquilo é dessa forma, você tem que ter um posicionamento. Jesus teve posicionamento, Paulo, Pedro, todos foram contra um sistema naquela época religioso muito forte. Aí estamos chegando a uma conclusão tremenda. Continue. Vamos lá. Aí, quando você chega agora, nesse mundo atual que nós estamos, aí o senhor vai saber citar grandes pessoas. Eu estou com um livro aqui que eu não li ainda, acho que é Irmão André, que fala sobre um homem que teve que
fazer coisas assim para poder levar a Bíblia, levar... Conheci ele pessoalmente há 30 anos atrás. Se você for ver a história de homens que fizeram a diferença para o cristianismo ter o avivamento e ele prosseguir, essas pessoas não ficaram pensando na perseguição, retaliação e no que eles iriam... qual é o nome do livro? Wesley, que eu te pedi? O Wesley... John e Charles Wesley. Então... Os pais do metodismo na Inglaterra. São pessoas que tiveram que encarar. Então, eu acho que a gente tem a consciência, a gente tem a ideia, mas eu acho que a gente às vezes fala muito e a gente não age. É dolorido toda a sua experiência que o senhor falou, da sua história, realmente, a gente ouvir alguém levantar o dedo, falar, expulsar, ver a gente, não é uma coisa agradável. Só Deus mesmo para nos dar estabilidade emocional, psicológica, mas se formos para parar para pensar o que Jesus e todos aqueles outros passaram para manter a sua fé... Pior do que nós, com certeza, sem dúvida nenhuma. Nós não estamos passando nenhuma gotinha do que outros homens no passado passaram. Outras coisas. Uhum. Se a gente for olhar, por exemplo, eu vou depois recomendar a vocês livros dos heróis da fé, não muito longe no passado, né? Na Idade Média. O que eles passaram por amor a Cristo, indo contra o sistema. Se vocês sabem, na Idade Média, me permita abrir um rápido parênteses, pegando o gancho da irmã Ana Lu. A Idade Média vai mais ou menos de 1100 a 1453. É chamada a Idade das Trevas. A Igreja Católica Apostólica Romana doutou os nomes aos bois, porque não é pecado falar do que é história. Isso é história, gente. Muita gente fica toda, não fala o nome da Igreja Católica. Eu não estou aqui malhando a Igreja Católica, estou expondo um fato histórico. Eu sou historiador, então eu tenho o direito de expor um fato histórico. A Igreja Católica agiu como o sistema mais poderoso no continente europeu para arrebentar a Igreja de Cristo. Eles vieram com tudo, não apenas os imperadores romanos, né? Nos primeiros anos da Igreja, mas a Idade Média foi terrível. Milhares, não sei se vocês já leram, foram queimados nas estacas. Por quê? Porque amavam a Bíblia, amavam a palavra de Deus. Entende? O John Wycliffe, que foi um dos tradutores da Bíblia em inglês, qual foi o crime dele? Pegar a Bíblia e traduzi-la para o inglês. Resultado, foi queimado vivo. Isso é absurdo. O povo só conhecia a Bíblia no latim, e o povo não era letrado no latim. Então, o povo de fala inglesa precisava da palavra de Deus. E o Wycliffe decidia, não, eu vou correr o risco. Já tinham avisado, Wycliffe, você vai ser morto, não importa. O sistema é forte, mas o Todo-Poderoso ainda é Cristo, e não tenho minha vida por preciosa. Aí está o negócio. Hoje, quantos têm coragem de dar até a sua própria vida para ir contra o sistema? Está complicado. Eu vejo duas formas só de combater o sistema. Você orar ao Senhor, começa na oração. Na oração, com certeza. Orar ao Senhor e pergunta se é da parte de Deus, sem entregar, e já entregando na mão do Senhor. E a segunda é o dom que Deus deu sobre a profecia. E essa profecia tem que ser entregue pela a igreja toda. Então a pessoa tem que ter aí, fala de culhão e coragem. Ela vai entregar uma profecia sabendo que a porta vai ser fechada nas costas dela, ela vai ser expulsa da igreja, ela vai passar por uma humilhação e tem que estar com o emocional já preparado. Isso, claro. E a consequência daquilo não é ela imaginar como vai ser e como vai suceder, não. É deixar na mão de Deus e entregar essa palavra. Porque automaticamente essa é uma das maiores decepções que eu falo por experiência própria. Essa é a maior... É tirar o chão debaixo dos seus pés. Porque você, ainda mais para quem está iniciando, veio buscar Jesus e agora eu estou na igreja e o próprio Jesus e acho que Jesus está na igreja. Chegamos nesse ponto, como a situação hoje está tão crítica, como é hoje tão complicado manter um novo convertido na igreja? Vamos pensar juntos. Como é desafiante manter um novo convertido legitimamente puro, preservado e conservado de toda a contaminação que o sistema está trazendo. É muito difícil, gente. Pelo amor de Cristo. Não estou me colocando melhor do que ninguém, não. Eu me converti há 53 anos. Era difícil? Era difícil. Muito. Mais de 20 anos para cá, a dificuldade foi na escala acima de 10. Hoje,
para você cuidar de um novo convertido, papai do céu, como é difícil. Primeiro que a maioria das igrejas não discipulam. Começamos por aí. Segundo, elas não dão acompanhamento. Visita tem que implorar. Venha me visitar, tem que implorar. Não é uma coisa que acontece, ou pelo menos acontecia, de maneira natural, porque havia o quê? Um planejamento. Havia um acompanhamento orientado por este livro. Mas não estou desmerecendo que podemos fazer essa diferença. Podemos sim. Só que temos que ter consciência que nós vamos realmente sermos pisados, caluniados, jogados de canto. Se amamos a Cristo, vamos lá, mãos à obra, vamos à luta. Já sabemos o que vai vir em cima da gente. Já sabemos as pedradas. Se amamos a Cristo, vamos batalhar, entende? Quanto mais pessoas se unirem, o clamor de uma forma ou de outra vai ser ouvido. E tem outro detalhe. Não sei se você crê, Jesus falou lá em Lucas 18:8, um negócio interessante. Vamos lá esse texto. Ele falou algo bem interessante, olhando para os últimos dias que estamos vivendo. Elias achou que ele era o único pastor. Exatamente. Estava me lembrando dele agora. Elias pensava que era o único e último. Tinha uns 7.000 ainda, né? 7.000 que estavam lá escondidinhos em algum lugar. Mas quando eles saíram da frente. Arrasaram com Acabe e Jezabel. Isso que eu gosto na história de Elias, né? Ele se sentiu coitadinho. Ai, ui, pobrezinho de mim. Jeová, para de ser bobo. Você não é único, não. Tem 7.000 aí, que eu deixando guardadinho, ó. Na hora certa eles vão vir à tona, né? E mas veio. Uma coisa pastor, é melhor sofrer dentro da vontade de Deus do que padecer sem a presença dele. Exato, mas endossando isso que a irmã Nalu falou, ó, dos 7.000 que estavam guardadinhos, não sei se vocês sabem, estava um. Pensa num cara corajoso e peitou todo mundo. Jeú. Quem já ouviu falar do rei Jeú? Veio Jeú, matou os 2 filhos de Jezabel de uma só tacada. Rapaz, aquele homem ali foi cabra. E depois chegou e acabou com Jezabel. Ele era um dos 7.000. Então, que Deus nos use. Eu tenho feito uma oração meio doida, né? Senhor, usa os alunos da Beré com o espírito de Jeú. Jeú, ó, estuda a vida de Jeú. Pensa no homem, quietinho. Estava quietinho lá na dele. Aí vem o profeta Eliseu e chama Gease. Olha lá na escritura, que coisa linda isso. Chama Gease, vai lá. Gease pega esse cântaro de óleo e vai lá, naquele lugar, e procura um homem chamado Jeú. E ungiu como rei sobre Israel. Tudo tem hora certa, gente. Mas coisa linda isso. É? Ele se corrompeu depois, não foi? Esse foi um problema dele com Deus. Ele teve oportunidade assim, ó, de bandeja. Ele se corrompeu com 100%. Aí está o problema. O sistema sufocou ele. E o segredo de tudo não é começar bem, é começar e terminar bem. Eclesiastes 4:10. Melhor o final do que o começo de todas as coisas. Então, Jeú é um exemplo da maioria dos seres humanos. Começam maravilhosamente bem. O problema não é começar bem, gente. Eu posso começar até arrebentado, quebrado, destruído. O negócio é terminar bem. O que perseverar até o fim será o quê? Será o quê, como diz a Escritura? O que perseverar até o fim será o quê? Galardoado. Não, alguém está esquecendo a frase certa, a palavra certa. O que perseverar até o fim será... Coroado? Ih, rapaz, ninguém... Perdendo o versículo em algum lugar. Tá difícil esse versículo, gente. Aquele que perseverar até o fim será... Receberá a coroa da justiça. Rapaz, bateu na trave. O negócio tá complicado, gente. Não estão se lembrando desse versículo? O que perseverar até o fim será salvo. Salvo. Toma um exemplo, então, de Jeú, né, para ilustrar essa abordagem que nossa irmã Nalu está trazendo à tona. Isso é importante. Ele começou bem, mas terminou mal.
Mas fez a vontade de Deus? Fez. Acabou num só dia com 3. Eliminou 3. Os filhos de Jezabel e Jezabel. Mas não vigiou, não se cuidou. E o sistema estrangulou ele. Vocês veem que o sistema é poderoso, é forte, mas o Todo-Poderoso está conosco. Então, que Deus nos ajude. Se é para nós fazermos diferença, façamos a seguinte oração: Senhor, me dá graça e poder para começar e terminar bem. Estamos de acordo com isso, gente? Começar e terminar bem. Não é começar e terminar às avessas. Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quero chamar a atenção dessa última frase, do verso 8, Lucas capítulo 18. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Essa é uma das razões que Jesus lá disse em Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quer dizer, o número dos arrebatados, vai ser isso aqui, pequeno demais, pela falta de fé, pela falta de compromisso com muitos na palavra. É a pregação, continuando aqui na apostila, é a pregação do evangelho, o meio estabelecido por Deus, para que o príncipe das trevas seja derrotado e a luz jorre nos corações das pessoas. Há poder no evangelho de Deus. Essa é a razão que Satanás tem trabalhado tão fortissimamente com o sistema para bloquear, para fazer assim, com a igreja, amarrá-la de pés e mãos para ela não usar o poder do evangelho. E é poder para a salvação de vidas. Eu creio que eu já falei sobre isso. Hoje, quando você vê um milagre em uma igreja, só falta ver a mídia do mundo inteiro para fazer a reportagem daquele milagre. Ainda que isto era tão normal na igreja primitiva, cura de enfermos, ressurreição de mortos, levantamento de paralíticos, salvação de almas em massa. E hoje, por que mudou tanto? Primeiro, Deus não mudou. Eu tenho absoluta certeza que Deus... Quem tem certeza que Deus não mudou nada, comparado aos tempos lá de trás? Ele não mudou nada. Nadinha, nadinha. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. O problema está no ser humano e no que o sistema criou. Um pastor chamado Charles Stanley, um pastor americano, tem uma admiração muito grande. Ele tem um ministério muito abundante. Ele tem mais de 85 anos de idade, está em Atlanta, Georgia. Ele, há 2 semanas, trouxe uma mensagem. Eu sou um admirador de carteirinha dele. Um homem de Deus, prega, ensina com uma graça. Alguém já ouviu falar dele? Charles Stanley. Ele é um pregador americano, magro, um homem muito sério, homem de Deus. Ele pregou há umas 2 semanas uma mensagem que eu fiquei realmente impactado, no sábado à noite, ao vivo. A Igreja de Cristo está sendo preparada para um tremendo despertamento antes do rapture, do arrebatamento. Porque se a igreja não passar por esse despertamento, quase ninguém subirá naquele grande dia. Para tal, Deus já está preparando um cenário que vai surpreender a muitos. E, na verdade, se nós olharmos dentro da história bíblica, este cenário, a maioria das vezes, é constituído por provações, por tribulações, e, em alguns casos, até mesmo de perseguições. A igreja cresce debaixo de perseguição. Irmã Nalu compartilhou aqui um livro tremendo, tremendo. Alguém conhece Os Heróis da Fé? Está lá no grupo. Se você puder adquirir esse livro e ler só um terço, leia todo ele não, leia um só dele, 1/3, você vai mudar a sua visão sobre o que é evangelizar e sobre o que é fazer missões. Esse livro foi um terceiro que eu li na minha vida, há mais de 50 anos. Que livro
Maravilhoso, os heróis da fé, os testemunhos desses homens que passaram pela história bíblica. Recomendo. Orlando Boyer, maravilhoso livro, né? É uma injeção de bezetacil na nossa fé. Se você nunca leu esse livro, recomendo. Edições CPAD, Jerezim Books tem à disposição, tá? Ligue para CPAD, para o pastor Valentim na Jerezim, se você... Isso lá! Esse é o formato digital. Não, é a nova capa, essa é a nova capa, exato. Essa é a nova capa dos Heróis da Fé. Isso, é a nova capa. Excelente, excelente. Então, eu recomendo para você ter uma visão como esses homens, eles dependiam, não 100%, 200% para fazerem a obra de Deus. Sem a Bíblia, a evangelização do mundo é impossível, pois sem a Bíblia não temos nenhum livro para levar às nações. A Bíblia é a base de missões, assim como missões é a base da Bíblia. É a Bíblia Sagrada que nos dá o mandato, a mensagem, o poder que precisamos para a evangelização mundial. Vocês sabiam que hoje, é estranho isso que eu vou dizer, a Bíblia se tornou, nos últimos 10 anos, o livro menos lido na face da Terra? Estranho isso, mas continua sendo o livro mais vendido e o mais editado. São 3.127 idiomas, 4.114 dialetos. Meu Deus! Mas somente 11% da população mundial lê diariamente a Bíblia. 11% da população mundial, e desse grupão, vamos pegar agora os cristãos, né? Estou falando, quando eu falo de 11%, estou colocando cristãos e mundanos, mas os cristãos, a estatística é mais dramática, é mais dolorida, chega a 6%. 6% dos cristãos no planeta Terra diariamente têm o hábito da leitura da Sagrada Escritura. Isso é duro de ouvir. 6%. Há 50 anos atrás, eram 47% dos cristãos no mundo que liam diariamente a Bíblia. Hoje, 6%. E a tendência é diminuir ainda mais. Por quê? Não se valoriza a leitura e muito menos o estudo da palavra de Deus. Não estou querendo desanimar nenhum de vocês. Vamos trabalhar com fatos. Fatos. Igrejas bíblicas hoje estão se tornando uma raridade. Escolas teológicas, institutos bíblicos, em questão de 5 a 10 anos, tem uma estatística que diz que vão desaparecer. E as que sobreviverem vão estar lutando pesadissimamente contra o sistema. Não importa, é os 7.000, é o remanescente que Deus sempre vai ter em todas as épocas da história da igreja. Só que a tendência, infelizmente, vai piorar muito. Hoje eu estava assistindo um vídeo que me mandaram da província de Córdoba, no interior da Argentina, de um grande evangelista, não sei se vocês já ouviram falar dele, Carlos Anacondia. Carlos Anacondia, alguém já ouviu falar? Não? Estou sozinho, então dessa feita fiquei sozinho. Eu vou mandar um link deste homem de Deus. Deus tem usado muito Carlos Anacondia com o ministério de evangelização e libertação. Anacondia fez uma declaração em Rosário, na província de Santa Fe, nesse domingo, numa campanha evangelística que reuniu mais de 80.000 pessoas no estádio do Rosarino, né, um dos clubes da primeira divisão da Argentina. Ele disse o seguinte: se Jesus Cristo tardar até como 10 anos ainda para regressar, o número de cristãos fiéis vai estar tão reduzido que nós mesmos ficaremos impressionados em ver a quantidade de salvos nos céus. É uma especulação que ele colocou, mas diante do cenário onde o evangelismo caiu drasticamente, a valorização da Bíblia caiu drasticamente, então essa declaração de Anacondia vai dentro de Lucas 18:8, quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé, porque Deus tem misericórdia que sejamos nós
Um dos tais, como diz lá aquele hino da harpa cristã. Um dos tais, podes tu também ser um dos tais. Que Deus nos ajude a sermos um dos tais, né? É um grupinho pequeno que vai sair dessa terra, mas que Deus nos ajude, enquanto aqui estivermos, fazermos a diferença. Façamos as palavras de Paulo. O que Paulo disse? Está lá no finzinho da apostila, lá na página 36. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Vamos agora fazer uma análise exegética. O que é exegese? Deixa eu agora abrir aqui um leque bem interessante. Uma das razões que tem bloqueado a compreensão básica da interpretação correta do texto sagrado é a falta de um estudo sistemático da Bíblia baseado em uma ciência chamada exegese bíblica. Alguém já ouviu falar desta ciência? Exegese bíblica. Quem já ouviu falar? Alguns de vocês. Todo obreiro, começando dos diáconos, todo obreiro, começando dos diáconos, diaconisas, missionárias, missionários, pastores, o que seja, deveriam conhecer uma base sobre a exegese. Há 30, 40 anos era normalíssimo nas escolas dominicais, nos currículos das escolas e institutos bíblicos teológicos, mais de 15 anos para cá, 15, não estou aqui errando nem pecando na minha estatística, essa ciência tem sido ignorada, colocada de lado. Por que ela é tão importante, pastor? São duas. Hermenêutica de um lado, a exegese de outra. A hermenêutica vai nos ajudar a entender as figuras de linguagem que a Bíblia Sagrada foi escrita. E a exegese nos vai apresentar os 3 idiomas que foram usados para redigir o texto sagrado, isto é, o hebraico, o aramaico e o grego koiné. Isso não quer dizer que eu seja obrigado a ler, escrever e falar hebraico, aramaico ou grego. Não. Isso é mais para quem vai se especializar lá no bacharel, mestrado e doutorado em teologia. Mas no básico em teologia ou numa escola bíblica dominical, pode sim, sem nenhum problema, ser ministrado princípios básicos, tanto de hermenêutica como de exegese. Deixa aqui eu abrir um leque bem rapidinho. Tem sido uma tremenda polêmica em muitas igrejas e de várias denominações, com algumas, claro, exceções, o problema da correta interpretação de textos e versículos da Bíblia. Tanto eu como você, normal, vamos ter dificuldade em interpretar corretamente alguns textos que estão obscuros ou até difíceis de interpretação, porque nunca podemos nos esquecer que, além de terem sido escritos estes textos em um idioma ou em idiomas que não tem nada a ver com o nosso, foram escritos numa linguagem daquela época. E pelo fato que foram escritos na linguagem daquela época, temos que conhecer até que ponto um texto em si tenha dentro de si um código cifrado. Metade do texto bíblico, tanto do hebraico aramaico como do grego koiné, tem um código cifrado, um código embutido que precisa ser conhecido. E esse código ele é revelado através do estudo da hermenêutica e da exegese. Eu vou dar um exemplo de hermenêutica. A Bíblia diz, preste atenção, Deus não é homem que se arrependa, nem filho do homem, não, Deus não é homem que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Repito, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Quando já ouviram falar desse texto? Está no livro de Números. Mas em Gênesis aparece um texto que deixa a gente bem encucado. E Deus se arrependeu de haver feito o homem. E agora? Como é que saímos dessa? Quem errou? O tradutor errou
o problema está em nós na correta interpretação? Resposta. Temos aí 2 problemas. Erro de tradução e erro de interpretação. O negócio ficou esquisito, ficou estranho. Aí temos que usar a hermenêutica e a exegese. Como é que o autor errou em usar a palavra incorreta, traduzindo dos originais no hebraico? O correto seria ele não usar a palavra arrependeu, mas lhe pesou o coração. Há uma diferença muito grande em dizer Deus se arrependeu e lhe pesou o coração de Deus. Posso dar uma dica? Se você ler um pouquinho em inglês, pegue as traduções da Bíblia em inglês, com exceção da King James Version, KJV. Tirando a King James Version, que é uma tradução muito arcaica, de 1611, todas as traduções da Bíblia em inglês, só King James Version traz a palavra repented, que não é correto. Mas todas as outras, a New King James Version, a English Standard Version, a NIV, New International Version, a New Revised Standard Version, todas, porque o inglês tem 26 traduções da Bíblia. 25 traduções da Bíblia trazem exatamente como está no hebraico. Kabal Ahatek. Kabal Ahatek, que é traduzido, pesou ao coração de Deus por ter feito o homem. Como Almeida criou esse problema de tradução, se estabelece uma figura de linguagem chamada antropopatismo. Já ouviu falar dessa figura? Nós vamos estudar na matéria de hermenêutica. Antro, do grego homem, anthros. Patópotos, sentimentos ou reações humanas. Então aqui temos um exemplo de uma figura de linguagem que a hermenêutica chama de antropopatismo, ou seja, sentimentos humanos atribuídos a Deus. Pergunto, Deus é homem, sim ou não? Não. Deus não é homem, porque ele é espírito, ele não tem sexo. Entretanto, a Bíblia traz a pessoa de Deus como ele, por ser a cabeça da criação. Isso é uma metáfora, uma outra figura de linguagem. A Bíblia da Nova Era mostra Deus como ela, mas isso é uma aberração doutrinária, já é uma heresia, já é um desvio. Mas, repito, Deus não é homem, ele é espírito, ele é assexuado, ele não tem o gênero como nós temos, macho e fêmea, igualzinho os anjos. Aí vem a outra problemática. Estão me acompanhando? Quem está me acompanhando, gente? Lá em Gênesis 6, né? Muita gente bate na tecla o seguinte: os gigantes, de onde eles vieram? Pastor, teve lá um grupo de anjos lá do céu, desceram, olharam lá umas meninas bonitas, né? Gostaram, é com vocês mesmo. E aí fizeram bobagem, tiveram relações sexuais. E aí saíram os gigantes. Muitos ensinam dessa maneira, mas a Bíblia diz claro, boca do Senhor Jesus: os anjos não se casam e não se dão em casamento. Então Deus não deu essa prerrogativa dos anjos de se reproduzirem. Os anjos têm autorização de Deus de se materializarem. Olha que interessante. Eles ganham a forma humana, mas eles não têm permissão de coabitar. Olha que nosso Deus é Deus de ordem, é Deus de decência. Imagina se Deus dá ao anjo a capacidade de ele coabitar, a bagunça que fica no mundo espiritual. Já Satanás já fez uma bagunça tremenda lá no passado. Deus ia deixar essa facilidade para os anjos? De jeito nenhum. Então, qual a correta interpretação? Quem são os filhos dos homens e quem são as filhas? Perdão, os filhos de Deus e as filhas dos... Está lá no texto de Gênesis, né? Que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, se coabitaram e nasceram os gigantes. Se você ler com atenção, preste atenção, se quiser anotar, é interessante isso aqui. Se você ler com atenção o capítulo 4 e o capítulo 5 de Gênesis, você vai descobrir quem são os filhos de Deus
e os filhos dos homens. Já vou dar para você a resposta. Quem são os filhos de Deus? A linhagem piedosa de Sete, o sétimo depois de Adão. O filho, né, que Deus deu a Adão e Eva depois da morte de Abel. E quem são as filhas dos homens? Os descendentes de Caim. Então Deus já separou o quê? A linhagem piedosa de Sete e a linhagem ímpia de Caim. É o princípio do jugo desigual. Começa ali no Gênesis. Ô, pastor, isso aí eu consegui entender lendo a Bíblia, que era descendente de Caim e descendente de Sete, mas a pergunta é, se Deus gerou Caim, é que eu não posso levar a Bíblia toda na ordem cronológica e desfazer textos. Não, é impossível. A ordem cronológica é completamente impossível. Nesse início de Gênesis aí, por ter caído Adão e Eva e ter tido Caim, Abel e Sete, dá a entender que quando Caim saiu, houve um período de tempo, porque a Bíblia só relata a linhagem masculina. Mas não se esqueça que Deus, no princípio, permitiu o casamento entre os familiares. Então, era normal casamento entre irmãos, primos, tias, etc. Até chegou um limite que Deus disse, parou, acabou, tchau. Ele permitiu para a procriação, para a raça humana se expandir. Entretanto, não se esqueça que quando Caim matou Abel, o que Deus disse a Caim? Vou colocar uma marca, vai estar em você. Quem tentar te matar vai estar amaldiçoado. E que diz a Escritura? Que Caim saiu da presença de Deus, foi para uma terra distante, e ali encontrou duas mulheres, e entrou nelas e coabitou com elas. Aí começa... Onde eram essas mulheres? Provavelmente eram filhas, descendentes de Adão e Eva também. Eram familiares. Porque a Bíblia não relata a linhagem feminina. Não relata, porque é uma questão, olha que interessante, é uma questão cultural. Muito raríssimas vezes, o Antigo Testamento vai trazer a linhagem feminina. O único caso que nós vemos na Bíblia, anote aí, é nos Evangelhos, no Evangelho de Lucas, quando ali traça o que? A genealogia de Maria, apontando que Jesus é filho de Davi e descendente de Judá. É o único caso. Em nenhum lugar da Bíblia vamos encontrar a descrição de uma genealogia de uma mulher, por mais santa, por mais usada que ela tenha sido por Deus. É uma questão cultural e uma questão de ordem hierárquica no mundo espiritual, porque quem é a cabeça da família? Quem é a cabeça do gênero humano? O homem. Isso não é machismo. Isso também é uma questão interessante. O pecado de Adão e Eva levou a mulher a sofrer algumas consequências. Primeiro, ela dava luz, com dores. E que diz a Escritura? Passou a ter mais dores na concepção. Segundo, o desejo da mulher passou a ser agora o desejo do homem. Se ler a Bíblia com muita delicadeza, você vai observar que não foi a mulher que pecou ao comer a fruta. Não, curiosamente não. A mulher comeu a fruta, os olhos não se abriu. Quando Adão, porque até então Deus tinha dado a ordenança somente para Adão. E quando Adão come, os olhos dos dois se abrem. A culpa caiu sobre ela, mas porque ele regeu mal o seu lar. Ele foi induzido, essa é a verdade. Ele foi induzido, mas ele sabia que era proibido. Ele podia dizer, Eva, tu tá doida. Tá doida. Tu tá louca. Continuar tudo na paz, né? A história seria outra, eu não estaria aqui, nem vocês tampouco. Mas deixa que esse negócio aí é muito complexo. Mas voltando lá na frente, lá, sobre a linhagem... Para a gente avançar aqui, fala que Jesus a gente não sai daqui. Fala que Jesus é filho de Maria, mas é José que é da linhagem. Sim, mas então, dá uma olhada em Mateus. A genealogia de Mateus não relata, não é? Maria. Lucas, sim, relata Maria. O que acontece? Deus faz uma coisa louca. Isso aqui que eu vou dizer a vocês olhem com atenção. Durante o cativeiro babilônico, ficou impossível, escute bem, ficou impossível determinar quem era descendente de qual tribo. Porque o cativeiro babilônico fez isso. Separou as tribos, observe bem, separou as tribos
e centenas de documentos foram destruídos. Então, não tinha como afirmar que fulano e mengano era descendente de Benjamim, de Efraim, de Isacar, de Zebulon. Isso é história, gente. Temos que analisar o pano de fundo histórico. Quando Mateus e Lucas traçam a genealogia de Jesus, o mais impactante milagre acontece. Porque no meio do caminho, presta atenção, gente. Isso é loucura. Só Deus sabe fazer isso. No meio do caminho, ele pega 2 mulheres gentias e, através delas, faz a conexão tanto do lado de Maria como de José com a tribo de Judá. E quem foram essas 2 mulheres? Raabe e Ruth. Isso é loucura, essa é a matemática que Deus usou para confundir. Através delas, gente, pega as 2 genealogias e faz as contas. Então, Maria veio também da descendência de Judá? Exatamente. Então, complementou, porque José veio do lado da Raabe, que estava no muro lá dos espias, e Ruth, que o Boaz... Gente, isso é coisa louca. Isso foi a matemática que Deus planejou. Para que lá no final das contas, Jesus fosse reconhecido como filho de Davi, descendente autêntico de Judá, dos 2 lados. E o Talmud ensina que o trono de Judá será assumido por alguém que seja descendente de Judá dos 2 lados. Maria e José, do lado masculino e do lado feminino. Isso é fantástico, isso não podia acontecer. Matematicamente, a probabilidade de Jesus trazer a descendência de Judá dos 2 lados era 1 em 25 milhões. Não exagero não, gente. 1 em 25 milhões. Isso foi tudo planejado por Deus. Mas eu vou falar disso na matéria de cristologia. Gente, segura. Quando a gente for começar na próxima terça, a gente vai entrar nesse pormenor, sua cabeça vai fazer assim. Como é que é? Então, vocês já pararam para pensar? Só estou dando só já um pequeno adiantamento e a gente vai fechar aqui a matéria. Hoje no céu tem 3 seres humanos vivos. Alguém já parou para pensar? Tem 3 seres humanos vivos de carne e osso. Enoque, Elias e qual é o terceiro? Se o irmão Elton não souber, eu vou tirar ponto. Meu Deus! Moisés é uma especulação. Não acredito que o irmão Elton não está se lembrando dessa pessoa. Meu Pai Celestial. Ai, Enoque, Elias. E tem um terceiro. Quem é o terceiro? Vivinho, carne e osso, está lá. Não acredito. Os irmãos devem saber. Moisés é uma especulação. Alguém se habilita aí? Eu dou 75 agora. Gente, ninguém se habilita. João, se o senhor falar de João também é uma especulação, porque ele falou, Jesus disse que ele não veria a morte. Mas ninguém falou. 3 seres humanos de carne e osso no céu, vivinhos. Abre a boca, irmã. Abre a boca, irmão. Quero te dar 75 pontos. Não acredito. Rapaz. Agora vocês conseguiram me deixar... É uma pista, pastor. Não, acabei de falar há 3 minutos a pista. Não posso falar mais. Moisés não Ó, Enoque foi transladado, não viu a morte. Elias foi transladado, não viu a morte. Mas tem um terceiro lá também, vivinho. Vivinho. Jesus Cristo. Demorou, irmão. Irmão. Eu achei que não ia contar. Demorou, irmão. Olha, a máquina tá... Analisando a Bíblia, só pode ser esse. Moisés é especulação. Irmão Elton, olha, hoje o seu motor tá álcool, não tá a gasolina, não. Deixa aqui anotar. Meu Pai Celestial, irmão Elton, parabéns. Que é isso? Não, eu ia dar uma dica aqui daquelas, né? Que é impossível que alguém não soubesse. Elias, Enoque e Jesus Cristo são os 3 seres humanos que estão vivos no céu. Por isso, muito cuidado, né, com os pregadores que ensinam que Elias e Enoque terão que voltar à terra para serem mortos. É aquela especulação que é levantada, não é? Sobre quem serão as 2 testemunhas. Em nenhum lugar na Bíblia dá nenhum tipo de pista que vai ser Elias e Enoque.
só porque morreram. Aliás, não morreram. E usa aquela base de Hebreus 9:27, né? Vamos lá ler em Hebreus 9:27. Eu acredito que vários de vocês já ouviram essa afirmação, nem é uma teoria, muitos colocam como afirmação, mas é o problema da má interpretação do texto. Olha o que diz Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Só que quem interpreta dessa maneira se esquece de várias coisas. As pessoas que morreram e ressuscitaram de novo? Lázaro nasceu, morreu, ressuscitou, voltou a morrer. O filho da viúva de Naim nasceu, morreu, ressuscitou e voltou a morrer de novo. A filha de Jairo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e morreu de novo. Gente, tem pessoas que morreram 2 vezes. E agora? Esse texto não encaixa. Então, essa teoria que Elias e Enoque foram arrebatados e tem que morrer, não encaixa. O que diz lá em Apocalipse capítulo 11, que serão 2 profetas hebreus, judeus, um com a semelhança do ministério do profeta Elias, fazer descer fogo do céu, e outro com a semelhança do ministério de Moisés, fazer com que as águas se tornem sangue. E o que a Bíblia fala também dos que passaram sem ver a morte? Esse é um outro assunto que a gente vai falar na matéria de escatologia. Gente, calma, vamos devagarzinho. Escatologia vão ser 15 semanas. Você vai acordar, vai dormir, vai beber, vai comer escatologia, você vai ficar até doente de tanto ouvir a parte de escatologia. Deixa eu avançar aqui nessa parte da análise exegética, como eu já estava abordando com vocês. Alguém pode ler para mim de novo esse texto, Mateus 28, 19 e 20? Pegue a sua Bíblia, o aluno que puder abrir o seu áudio e ler para mim esse texto, eu agradeceria. Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, por favor. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Obrigado, irmão Abissai. Alguém pode ler, por favor, Marcos 16:15? Marcos 16:15, por favor, Marcos, capítulo de número 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Observaram que os 2 textos são semelhantes entre si. Quem observou isso? Há uma semelhança, eles não são iguais, são semelhantes. Qual é os pontos comuns de semelhança entre os 2 versículos? Primeiro, o verbo imperativo, ide. Anotaram aí? Aparece o ide tanto em Marcos 16:15, como ide em Mateus 28, 19 e 20. Então, é um mandamento, é uma ordem, são 2 ordens diferentes, são 2 mandamentos diferentes. Marcos 16:15 é para evangelizar. Mateus 28, 19 e 20 é para discipular. Quando a igreja aprende a evangelizar, ela vai aprender também a discipular. E, geralmente, quando uma igreja não discipula bem, não evangeliza bem. Uma coisa está relacionada uma com a outra. Você pode começar a tentar evangelizar bem, mas vai falhar no discipulado. O que é o evangelismo? Lançar as redes. E o que é o discipulado? Manter o peixe. É fácil pegar o peixe, entre aspas. E um problema é manter o peixe dentro da casa de Deus. Aí entramos num grave problema. A falta de valorização ao discipulado. Vamos então fazer uma análise exegética, ou seja, o que dizem as palavras no texto original do grego sobre o mandamento do discipulado e por que esse mandamento não é seguido. No original grego, estes versículos estão assim. Isso aqui é a pronúncia figurada, não se escreve desta maneira, porque o alfabeto grego não usa as letras do nosso alfabeto latino.
Então, isso chama-se transliteração. E a transliteração estaria assim. Poriuthentes on matheutethati panta de ethne. Vejamos agora os respectivos significados destas palavras. São 1, 2, 3, 4, 5. São 6 palavrinhas. Eu vou repeti-las. Poriuthentes matheutethati panta de ethne. Vamos lá, cada uma delas. O que 6 palavrinhas no grego tem tanto para nos ensinar? Vira lá a página. Poriuthentes. Literalmente, deveis ir, ou id. Note o imperativo, é uma ordem, como eu acabei de falar. Este é o verdadeiro sentido do que lemos. Foi assim que soou aos discípulos, aos ouvidos dos discípulos. Jesus deixou bem claro, vocês não têm opção. Vocês têm que ir. E se não formos, vocês estão pecando. Vocês vão atrapalhar o plano de Deus. Hoje, porém, muitos tratam essas palavras de Jesus como se fossem um pedido de favor. Ei, alô? Jesus não pede favores. Jesus manda. E nós que temos que ter juízo na cabeça, temos que obedecê-lo. Mas muitos estão aí desajuizados, na verdade, rebeldes. Ou então, alguns interpretam como estas palavras tivessem importância somente no passado. Foi naquele tempo. Para os primeiros comissionados. É exatamente por isso que a evangelização dos povos está tão atrasada. Falta reconhecimento da ordem e pronta obediência. Porque os muçulmanos, que começaram a pregar cerca de 600 anos depois do apóstolo Paulo, gente, isso aqui é pesado, hein? Olha, alcançaram já 1/5 da população mundial. Sabe quanto corresponde 1/5 da população mundial em percentuais? 20%. Os islâmicos já alcançaram 20% do planeta Terra com a mensagem de Alá. O que é isso, meu Deus? Enquanto nós evangélicos temos apenas 550 milhões aproximadamente. Pega 20% de 8 bilhões e meio. Dá um número grande, né? Fala para pensar. E só temos o quê? 550 milhões? Será um erro de cálculo? Ou de estratégia? Será falta de dinheiro? Não. É falta de fé, de amor, de obediência. O pastor está sendo muito direto. Vou ter que dar voltinha? Eu não posso dar voltinha. De compromisso com Deus e com sua palavra. Obediência vem antes de estratégias, métodos ou dinheiros. Ao ouvir Jesus falar, seus discípulos não receberam suas palavras com o sentido, olha, talvez seja bem que vocês comecem a pregar, primeiro em Jerusalém e depois em todo o mundo. Não, 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 não. Foram as palavras fortes como de um general passando ordens aos seus subalternos, os quais não podem questionar senão simplesmente obedecer. Foi assim que Paulo recebeu esta ordem, pois ele respondeu, porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é o quê? Olha que texto pesado, me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Deixa eu fazer uma perguntinha, simples demais. Se você não é o dono do seu próprio trabalho, e mesmo assim, se você é o dono do próprio trabalho, você tem que trabalhar, senão você não ganha o pão e não tem como manter a sua vida. Mas se você é empregado, preste atenção, se você é empregado, você tem um patrão. Concordam comigo? Se você é empregado, você tem um patrão. E o patrão vai exigir de você várias coisas, mas eu vou falar só de 2. Primeiro, que você tem que trabalhar de tal dia a tal dia. Geralmente, 5, 6, alguns trabalham 7 dias por semana. E tem que estar ali naquele horário. De preferência, um pouquinho antes do horário que ele estabeleça. Se é 8 horas, procura chegar um pouquinho antes. Se é 9, um pouquinho antes. Se é 7, um pouquinho antes. Em outras palavras, se somos empregados e temos um patrão que nos dá diretrizes, temos que ser obedientes ao que ele nos pede. Concorda comigo? O que acontece quando um empregado desobedece às orientações do seu patrão? Alguém pode me dar uma resposta? Direta e objetiva? Só sanção. Demitido. Ele é demitido. E até pode ser por justa causa. Percebam que as pessoas, incluindo os cristãos,
elas são muito cuidadosas quando são empregadas. Eu sei que tem muitas pessoas, tem algumas que são desleixadas, não estão nem aí. Mas a maioria entende. Eu tenho que chegar no horário, eu tenho que me submeter às regras, senão eu não tenho meu dinheiro, não tenho meu salário e não tenho meu trabalho. Concorda comigo? Por que será que tantos cristãos são tão criteriosos, são tão pontuais no seu trabalho secular e não são em atender à ordem de Jesus Cristo para evangelizar e ganhar almas? Resposta: é porque não mexe no bolso. Tudo que mexe no nosso bolso, na nossa pele, a gente pensa 10 vezes. Mas evangelizar, discipular, não mexe no nosso bolso. Pior, não mexe nos nossos interesses pessoais. A gente empurra com a barriga. A gente nos achamos no direito de negociar. Senhor, espera um pouquinho. Olha, Senhor, eu tenho dois part-times. Eu tenho um full-time. Senhor, eu consegui um overtime. E domingo já tenho um more time esperando por mim. Britime. Ô, pastor, eu não concordo em partes com isso, não. Eu acho que muitas das vezes é a questão que a própria igreja acaba matando os membros que estão ali e assim você acaba perdendo o amor pelo próximo. A motivação de você estar em Cristo, viver por Cristo e você pregar a palavra. Porque é tanta chacota, é tanto descaso que você acaba se encolhendo na sua posição. Temos que analisar temos que analisar cada caso com seu caso. Não estou aqui generalizando, procure entender. Não se trata de uma generalização. Na maioria das vezes, 70% a 80%, ocorrem situações essas que eu estou abordando. Mas o que a irmã Tatiana está abordando já não é a maioria, é digamos, uma minoria, mas que afeta, incomoda, desmotiva. Já vivi em 2 igrejas aqui na América, já servi a Deus, e vou te contar, você não tinha realmente nenhuma motivação para fazer nada, porque começava o problema com a liderança, né, com o pastor da igreja, depois ele desmotivava os líderes, e assim por diante, entendeu? Não estou aqui generalizando, nós temos que analisar que existe aquela coisa que ela é mais constante, são os sintomas mais constantes, e tem as situações, esta que a irmã Tatiana menciona aqui, infelizmente, existem, mas se nós analisarmos na Bíblia, tudo está o quê? Na visão que o líder vai ter dentro deste livro, e até que ponto ele leva com seriedade. Não estou aqui desmerecendo nenhuma igreja ou nenhum ministério, mas até que ponto o líder leva as ordens de Jesus com esta seriedade, como ordens da parte de Deus. Eu não estou aqui, repito, colocando ninguém na balança da seriedade. Cada um dará conta de si diante de Deus. Nós estamos falando de evangelismo e missão, mas não precisa nem entrar nessa parte de evangelismo e missão. O problema é o seguinte, que nós temos tempo, nós somos pontuais para a nossa vida seculares, mas nós não somos pontuais nem para começar um culto na nossa igreja. 100% correto. A gente sempre coloca, porque é o seguinte, muitos têm como Cristo, como Deus, o Deus amoroso, o Deus misericordioso, e que ele vai sempre perdoar, eu posso estar repetindo minhas falhas. Não, as pessoas escolhem os atributos que querem que Deus tenha. Mas Deus é justo. E a Bíblia dele, que é o nosso guia, está dizendo, tem os mandamentos. E nós não executamos os mandamentos. Em outras palavras, irmão Abissai, nós queremos adaptar a Deus ao nosso estilo, e não nós ao estilo de Deus. Principalmente nessa terra aqui. Porque nessa terra aqui, a gente ganha quando a gente trabalha. Certo? Então, se a gente não trabalhar, a gente não ganha. E aí nós vamos perder e nós não vamos pagar nossas contas, não vamos dar conta de sustentar nossa família. Então, nós priorizamos nosso trabalho e deixamos servir a Deus em segundo plano. Infelizmente, é a realidade. Teríamos que ser, então, duplamente prudentes e sábios na administração do nosso tempo e das nossas prioridades,
para não atrapalhar o servir a Deus. É um desafio, irmã Bissai? Eu já trabalhei secularmente aqui 6 anos e entendo perfeitamente isso que o irmão está dizendo. Trabalhei 6 anos em restaurante, de domingo a domingo. Foi uma prisão, foi uma permissão de Deus. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas Deus me permitiu trabalhar 6 anos em restaurante. Pensa, 6 anos eu não sabia o que era ir num culto de uma igreja. Eu fazia culto durante a semana cansado com a minha família, culto doméstico, quase morrendo de cansado. Chegava às 10 horas da noite, meu filho já quase dormindo. Vamos fazer um culto de meia hora, pelo menos, porque temos que adorar a Deus, gente. Temos que adorar a Deus. Está difícil demais, mas foi um período permitido por Deus para Deus nos mostrar as dificuldades de quem trabalha do lado secular e ter sabedoria para trabalhar com a administração do tempo, que é um negócio difícil demais, demais. Viver na América já é um desafio, irmãos, porque aqui tem a pressão social, a pressão espiritual, e você vai até criar argumentos e desculpas. Não, servir a Deus é muito difícil aqui. No Egito também foi difícil para a nação de Israel. Na Babilônia também foi difícil para os deportados judeus. Por que então seria tão impossível para nós? Tudo é uma questão de esforço, dependência de Deus e de priorização, que é um negócio complicado. É uma coisa muito pessoal entre você e Deus. Até que ponto o problema é que nós queremos muito, e para ganhar muito aqui nos Estados Unidos, às vezes, exige uma carga horária abusiva. Muito elevada, muito elevada. Quando você tem essa carga horária, você não tem como ler a Bíblia, orar. Não, fica realmente complicado. Fica realmente complicado. Só que eu optei particularmente para buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Implica num desafio. Essas coisas não necessariamente é financeira, entendeu? É um desafio de fé. Irmã Vanessa, vamos terminar em 7 minutos. E eu acho que também está tendo muitas distrações que têm entrado dentro da igreja. Por exemplo, coaching. Hoje está substituindo aí. Irmã, tocou na ferida e tocou forte. Estão substituindo as pregações para o coaching. E o coaching sempre está colocando o homem como assim, você consegue. Se você trabalhar, você consegue ficar milionário. E isso é atraente. O evangelho não é atraente, assim. E isso atrai. As pessoas estão tão focadas em assistir pregações de coaching, né, palestras de coaching, e estão querendo essa vida de fazer dinheiro, de melhorar de vida. Se eu disser para vocês que semana retrasada, não vou dizer o nome dele por ética, por respeito, o maior pastor brasileiro do coaching na América me procurou. Como é que é? Como é que você descobriu meu número? Não, me falaram do senhor, já entrei no seu Facebook e tal. Aí eu desconfiei. Esse caboclo aí mesmo. Eu quero lhe dar de graça o mais caro curso de coach que eu tenho. Mas qual? Não estou entendendo. O senhor vai ser o maior representante meu em todos os Estados Unidos. Eu quero o senhor trabalhar para mim. Eu comecei a rir no telefone. Eu estou contando alguma piada? Tá, meu irmão? O irmão pegou a pessoa errada. Não, mas me recomendaram, o irmão é o cara. Para entrar nessa canoa furada. Não, irmão. O que o irmão está dizendo? Pastor, eu posso lhe ajudar a ganhar 10 mil por mês. Mas quem lhe disse que eu estou preocupado em ganhar 10 mil por mês? O irmão está brincando comigo. O irmão está faltando com um pouco de respeito com a minha pessoa. Por favor. Primeiro, não sei quem lhe autorizou a usar o meu número. Segundo, o irmão está me fazendo uma proposta indecente. Terceiro, eu não sou pessoa que é comprada. O irmão está querendo me comprar. Não se trata disso, não se ofenda. Obrigado, Deus te abençoe, tá? E use o seu coach para outros fins. Pronto, Pai do Senhor. Ele ficou me incomodando uma semana, me mandando mensagem de texto, desculpando. Irmão, isso é perigoso. O que a irmã Vanessa está falando é altamente perigoso e está destruindo a visão verdadeira do evangelho na maioria das igrejas que querem evangelizar e fazer a obra de Deus. 4 minutos, já vamos terminar. Eu não vou dizer aonde, mas eu estava na igreja, aí nós fomos numa reunião e consagraram a esposa do pastor, a pastora, e automaticamente ela formou no tal do coach, né? Estava uma modalidade.
Aí nós chegou lá, era um estudo bíblico, aí ele ia ensinar dentro da Bíblia 11 pilares da riqueza. Aí eu já desanimei, nunca mais voltei. 11 pilares da igreja o coach tem, dentro da Bíblia, como você ficar rico, né? Você pegar texto fora de contexto para... Deixa quieto, não vou tocar nesse assunto porque me sobe o meu sangue e minha pressão não pode subir agora nessa hora da noite. Misericórdia. Vamos lá, para terminar. A palavrinha que diz portanto, pois, é uma palavra de ligação. Mateus Tessati, fazer discípulos ou seguidores ou aprendizes. É uma ordem. Pantata, a todos, de modo que até agora este versículo fica ide fazer discípulos de todos os etnes. A palavra etne merece atenção especial. Etne quer dizer nação. Desde os séculos XV e XVI, a palavra etne vem sendo traduzida para algumas línguas ocidentais apenas como significado de nação, o que não é errado. Todavia, a palavra ethne deriva-se de ethnos, que é um termo grego usado para designar o vocábulo povo ou gente. Povo ou gente, concluindo. O vocábulo ethne é geratriz da palavra etnia. Etnia é um grupo humano que se relaciona entre si por fatores como língua, religião, raça, moradia, ocupação, classe social, modo de vida, modo de vestir ou não. Ou seja, um povo. Sendo assim, o versículo fica bem traduzido deste modo: e depois de fazer discípulos de todos os povos. Já sabemos isso aqui, né? A origem das raças deu-se na confusão das línguas na Torre de Babel. Gênesis 1, 7, 8. 11, perdão. Corrija aí. É 11, não é 1. É 11. Digitei errado, colocando como 1, mas é Gênesis 11, 7 e 8. Se o propósito de Jesus é restaurar todas as coisas, Colossenses 1, 20, então é natural que a maldição de Babel também seja, de certa forma, desfeita espiritualmente. A divisão de raças tem sido motivo de orgulho, inimizade e guerras entre os povos. O único caminho para as nações voltem a falar a mesma língua é Jesus, pois a palavra de Deus se torna um idioma internacional, uma vez que é um elo de ligação espiritual que rompe os laços de divisão e proporciona a verdadeira paz. Infelizmente, ficamos a desejar com a finalização da matéria, mas fiquem tranquilos, vou repetir uma vez mais. Essa semana eu vou enviar as regrinhas do trabalhinho que vocês vão fazer e vocês vão usar a apostila como fonte de pesquisa, tá? A apostila. Então não vai ter nenhuma dor de cabeça em buscar outras fontes senão a apostila. Irmã Tatiana. Deixa eu fazer uma pergunta, já que a irmã Vanessa tocou nos coaches, né, que é uma atrás de vida, eles pregam muito a questão de Davi, que Davi fazia oração quântica, né, para atração, né, e assim, eu acho interessante, principalmente o Paulo Vieira, né, que é um dos maiores coaches, ele fala que quando você estiver estressado, quando tiver surgir um momento dele, um momento de estresse, você grita feito louco no meio da rua e fica fazendo igual macaco, né? Que eu acho supermente cômico, né? E a gente vê várias pessoas exercendo isso. Aí, o que o senhor acha de tudo isso? Agora vou entrar pesado. Vocês podem me dar mais 5 minutinhos? Alguém pode me dar mais 5 minutinhos? Só para responder essa pergunta? Eu não vou ter tempo de entrar nos detalhes. Eu tenho um estudo bíblico que eu levei 8 anos trabalhando em cima disso. Fiz várias revisões e um pastor em Nova York disse: pastor, se eu começar a dar esse estudo bíblico, vão enterrar seu ministério. Eu não quero nem saber. O senhor vai ser queimado literalmente como os heróis da fé eram queimados na estaca em praça pública. Eu não quero nem saber. Cuidado, pastor. Aonde você vai entrar com isso aqui? Isso é perigoso. É um estudo de 38 páginas sobre o coaching. Existem 3 tipos de coaching no mundo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, não tem como. É muito extenso falar sobre isso. Mas todos eles têm conexão com um ramo espiritista, de espíritas, ligados com mantras budistas e hinduístas. Faz parte do ritual do coach exatamente o gritar, o manifestar como, segundo eles, é uma forma de extravasar o estresse, mas não é. É invocação ao deus Habiló, que é uma entidade adorada no Tibete e no Himalaia,
para atrair a presença dele e tomar posse das suas emoções. Isso é forte. Eu estive há 3 anos atrás em Louisiana, em Baton Rouge, com um pastor brasileiro que me convidou para assistir. Eu estava pregando numa igreja hispana, aí ele me conheceu, não. Eu estava no domingo de manhã sem fazer nada, ele me convidou para estar numa sessão de coaching. Curioso, que eu sou, né, investigador dos processos de heresia que existem hoje na face da Terra, eu fui. Gente, eu não aguentei nem 40 minutos. Parecia uma sessão espírita em alto nível. Faltou descer o santo ali. Eles terminaram com regressão. Eu vi vários pastores e obreiros caindo no chão e o pastor dizendo: você está voltando ao ventre de sua mãe, para que todos os seus traumas emocionais sejam curados a partir do ventre. Gente, uma coisa ridícula. Estavam todos assim, urrando como macacos ou loucos, mas encolhidos na posição fetal. Simplesmente eu levantei e falei: não, essa palhaçada aqui já era. Já foi o limite. Isso aqui é sessão espírita grosseira. Me retirei e nunca mais, irmãos. Agora eu só investigo agora a nível de livros. É decepcionante, gente. E tem centenas de milhares de evangélicos buscando isso aqui, ó. E criando uma imagem bonita, lançando mão do coaching. Gente, vamos partir de um princípio para terminar. Se o coaching realmente fosse algo das Escrituras, quem seriam as 2 pessoas na Bíblia mais interessadas em nos ensinar os princípios do coaching? Eu vou responder para você. Jesus Cristo e o apóstolo Paulo. Jesus Cristo e o apóstolo Paulo seriam as pessoas mais interessadas, uma vez que nem Jesus Cristo, nem o apóstolo Paulo colocaram nenhum desses princípios à tona. Então, irmãos, vamos ficar com o que a Escritura nos coloca. Estamos vivendo dias. Deixa eu terminar com o texto da Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos terminar com uma oração, mas eu quero deixar esse texto aqui para vocês meditarem. Na verdade, 2ª carta a Timóteo, capítulo 4. Por favor, abra lá. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2 de Timóteo 4:1, versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Preste atenção aqui, 2 de Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si o quê? O quê? Doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu sês sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, nós estamos vivendo exatamente o cumprimento desta palavra profética. Hoje o povo está com comichão nos ouvidos. Hoje o povo quer ouvir palavras que massageiem o ego, não palavras que vão confrontar os seus pecados, suas misérias, suas mazelas. O povo, infelizmente, alguns, não digo todos, mas alguns, a maioria, estão sendo motivados a ouvirem o que querem e não ouvirem aquilo que precisamos ouvir, que é crucificar o nosso eu para podermos nos doar mais pela causa do Evangelho e servir a Cristo. Vamos terminar, então, a aula de hoje. Próxima semana, próxima terça-feira, se Deus quiser, Cristologia, tá? Estarei despachando amanhã as apostilas. Na sexta-feira vou estar mandando para os e-mails um formato PDF, para que você já tenha uma visão, não é, da matéria. O cronograma, outra vez, das matérias, para ver qual que falta, passou para a gente encerrar. Isso, se a irmã puder enviar para mim, eu agradeço. Eu vou mandar também o cronograma nosso, mas a próxima matéria vai ser Cristologia, tá? Mas eu vou mandar o meu
e aí com o senhor nós fazemos o matching, ok? Eu agradeço que a irmã, na medida do possível, possa mandar para mim, eu vou mandar também o nosso, e vamos fazer então as combinações para então passarmos, havendo a necessidade, né, para o médio, né? Para não haver repetições de matérias, que eu peço essa ajuda de vocês, né? Que vocês, na medida do possível, mandem para o meu privado, né? Com exceção da irmã Vanessa, do irmão Abissai, do irmão Elton, da irmã Ana Lu. Acredito que é só um caso específico da irmã Tatiana e da irmã Caroline, porque elas já fizeram uma outra escola teológica que nós estávamos à frente. Então, são somente elas duas que nos enviariam, né, essa tabelinha para a gente então fazer a combinação para que elas não venham a ser repetitivas. Vamos então orar ao Senhor nosso Deus. A aula de hoje valeu alguma coisinha? Isso aqui? Valeu assim? Se valeu pequenininho, seja honra, seja glória dada ao nome do Senhor A mim, nosso para Carol, Deus. passava a hermenêutica e a... A hermenêutica e a outra, acho que é A hermenêutica e a exegese, elas estão juntas. Confira se a irmã já fez cristologia, confira. Só faltava essa para a gente fechar. Perfeito. Então, vocês então vão ficar fora do ar por 2 matérias. A menos... fica difícil, não tem como eu encaixar vocês por fora em outra turma, fica bem complicado. Então, vocês vão ficar fora do ar por 2 matérias. Essa matéria seria aquela que a gente começou e não terminou. Não, tudo bem. Eu converso com vocês depois em off, tá? Mas então aí vocês não estariam obrigadas a estarem na próxima matéria, mas eu vou conversar essa semana com vocês em off, tá bom? A gente vai procurar ajustar isso da melhor maneira possível. Vamos pedir a Deus que nos leve em oração. Nosso irmão Abissai vai estar dirigindo uma palavra de oração, né, concluindo. Então, irmã Carolina e irmã Tatiana não vão receber, então, a apostila, né? Fiquem tranquilas, então, porque já a matéria de cristologia elas já executaram, mas eu vou conversar com elas em off essa semana, na parte da tarde, para a gente ajustar da melhor maneira possível a questão da hermenêutica e da exegese. Irmã Abissai, então, nos despedindo com a palavra de oração, pedindo com que a bênção de Deus seja sobre cada um de nós. Irmã Abissai, por gentileza. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos uma vez mais, ó Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede uma vez mais de fazer nosso tempo cotidiano, Pai, e reunir aqui nessa classe para juntos aprender sobre a Tua palavra. Graças te damos. Pedimos a Deus que o Senhor venha despertar em nós o sentimento de levar a Tua palavra aos 4 cantos da terra. Pai. Aleluia, Senhor. Que nós possamos voltar a entender que o Evangelho é sacrifício, é cruz, ó Pai. É nós esvaziar de nós mesmos, enchermos de Ti e cumprir a Tua palavra, os Teus mandamentos. Que nós possamos sair da nossa zona de conforto, ó Deus, e buscar aqueles que estão perdidos aí, sedentos da Tua palavra, Pai. Que nós possamos, ó Deus, sair da nossa zona de conforto e não ficar dependendo de alguém para tomar iniciativa, mas ser o primeiro a dar o primeiro passo. Glória a Deus. Nós te pedimos, ó Deus, a tua proteção sobre a vida de cada aluno que está aqui reunido nessa noite, assim também como a vida do nosso pastor, que tem despendido o seu tempo para nos ensinar a tua palavra, Pai. Seja com ele, com toda a sua família e com a família de cada aluno presente aqui, ó Deus. Te pedimos, em nome de Jesus, te agradecemos, desde já. Amém. Amém, amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. E que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, A honra, a glória. glória. Obrigado, Deus nos abençoe. Um bom descanso, um bom sono, uma abençoada semana. Em 2 horas estará o link no grupo trazendo a gravação desta aula. Muito obrigado, a paz do Senhor. Pastor, que o fico Eterno o dia vos inteiro escutando Boa noite. Fico o dia inteiro escutando ela falando isso. Meu Deus, esse é Deus da causa. Deus abençoe a todos vocês. Boa noite. Paz do Senhor para Deus. todos. Obrigado.